1 Samuel capítulo 30, versículo 13. Aleluia. Queria falar sobre a geração dos amalequitas. 1 Samuel capítulo 30, versículo 13. Eu confesso que esse texto roubou a minha mente essa semana. Eu não consegui pensar em outra coisa a não ser nesse versículo. Ontem eu não consegui dormir, irmão. Sabe, véspera de café, a gente fica num turbilhão muito grande, porque é o culto que a gente mais recebe no Espírito. E ontem a gente foi dormir em crise, eu e minha esposa em crise. Porque todo pastor, ele entra em crise todo dia, né? Se você não está em crise, tem alguma coisa de errado com você, né? A crise faz você crisalidar, sair do casulo e voar. Crise no reino de Deus não é luta, crise no reino de Deus é bênção. Crise no reino de Deus, irmão, é quando tudo está dando errado. E aí você diz que nem Paulo, eu tenho um prazer quando eu sou ofendido. Eu tenho um prazer nas perseguições. Eu tenho um prazer nas necessidades. Porque quando estou fraco, eu estou forte. Forte não porque fui ao terceiro céu, mas porque me coloquei debaixo da graça. É do lugar que nós nunca deveríamos ter saído. Então eu quero que você, nós temos uma reunião de líderes, então o que eu vou falar aqui se encaixa para todos. Mas a ideia é causar uma crise em você, para que você volte para a sua cidade, para a sua igreja, com a crise de si mesmo. Não tente mudar a sua igreja sem antes mudar você. O problema não é a sua igreja, o problema é você. E quando a gente se encontra dentro da gente mesmo, a gente consegue se encontrar no reino. Homens do reino não têm crise de identidade. Eles não precisam copiar os pastores da televisão para se encontrar. Eles não precisam fazer mais um voto, uma campanha para trazer resultado para a igreja. Eles não trabalham para trazer as pessoas vêm. Por isso não se preocupe em encher a sua igreja. Levante um altar de adoração bem alto. Porque você só vai construir ou destruir o altar de Baal construindo um altar mais alto que o dele. Amém, gente? 1 Samuel 30, versículo 13. Então Davi lhe perguntou: de quem és tu e de onde vens? Respondeu ele: sou um moço egípcio, servo de uma amalequita, e o meu senhor me abandonou, porque adoeci há 3 dias. Vamos ler de novo, isso aqui é muito tremendo. Então Davi lhe perguntou: de quem és tu e de onde vens? Respondeu ele: sou um moço egípcio, servo de uma amalequita, e o meu senhor me abandonou, porque eu adoeci há 3 dias. Pode se assentar, gente. Senhor, fala conosco em nome de Jesus. O Senhor tem liberdade para falar. Sabe qual que é o problema do evangelho, pastor? É que você vai ter que viver tudo aquilo que você prega. Tudo aquilo que você ensina e tudo aquilo que você manda as pessoas fazerem, você vai ter que fazer também. Eu já quero começar essa mensagem dizendo que Deus vai tirar do altar os manipuladores da noiva. Homens que excitam a noiva. Gente que sabe como excitar a igreja. Homens que sabem como excitar a noiva de Cristo. Eles sabem fazer ela cantar. Eles sabem fazer ela chorar. Eles sabem fazer elas pularem, gritarem, se moverem. Só que os excitadores da noiva, eles vêm em nome do noivo, mas não foi o noivo que o enviou. Os enganadores da noiva, eles manipulam a noiva, eles vêm em nome da noiva, mas Deus não os conhece. Então Deus vai remover algumas máscaras para que uma igreja santa, dentro de uma igreja, dentro de outra igreja, possa se erguer na cidade e fazer o papel de servir a nação, a cidade. Você já percebeu que em nosso meio, e eu digo meio evangélico, meio cristão, é o melhor lugar para se mostrar hipocrisia?
Já percebeu que no meio pentecostal, tradicional, é o melhor meio para se mostrar quem somos de verdade? Porque aqui o teatro reina. Quem é que vai descobrir ou discordar de quem pula aqui dentro? Quem é que vai desacreditar de quem dá glória a Deus? De quem sapateia? De quem fala em línguas estranhas? Quem é que vai discordar de quem fala em línguas? Ninguém vai desconfiar. Por quê? Porque o nosso meio é um meio que produz muita hipocrisia. Você acessa os sites e você vê que grande parte dos acusadores são evangélicos, que se dizem evangélicos, que se dizem fazer parte de uma denominação, porque o povo mais acusador que existe é o povo cristão. E eu quero dizer para você que nós fomos chamados com um propósito. Eu não sei o que você entende por ministério, mas ministério se resume em um propósito: ganhar almas para Jesus. Nós somos pescadores de almas. E todo ministério que se inicia, do menor ao maior, ele se inicia a partir desse pressuposto. Qual? Ganhar almas para Jesus. Ninguém inicia um ministério pensando no fim, sempre pensando no que vai acontecer no início. Então começamos com a motivação certa, mas aí à medida que vamos crescendo, vamos tomando forma por proporção. À medida que as pessoas vêm para nos ouvir, que nos aplaudem, que nos reconhecem, à medida que as pessoas vão acompanhando aquilo que você vai fazendo, muitas pessoas vão trocando a missão de ser pescador de almas e vão se tornando peixeiros. Hoje na igreja temos muitos pescadores e muitos peixeiros. Os pescadores, eles se lançam ao mundo, eles se lançam às praças, eles se lançam aos vilados, aos valarejos, eles se lançam aos becos, encruzilhadas. Qualquer lugar é a sua plataforma para emanar a Cristo. Eles lutam por uma vida. Eles não se preocupam se 99 vão ficar dentro do aprisco, porque esse pastor é inteligente. Quando ele deixa 99 no aprisco, é porque 99 ovelhas estavam em condições suficientes de caminharem sozinhas. Hoje o nosso problema é que 99% das nossas ovelhas não têm condições de andarem sozinhas e nem de conviver em grupo, porque logo se matam uma a outra, logo se definha uma a outra. O pastor sai um minuto, quando volta tem morte no setor, porque a irmã que pula, que dança, que canta, que louva, matou a outra irmã que louva, que pula, que dança também. Então o pastor deixa de sair para buscar uma que se perdeu, para ficar cuidando de 99 que estão perdidas dentro de si. Então hoje tem muitos pescadores, homens que abandonam a sua família, falando de um bom estado, que busca, que renuncia o lazer, muitas vezes o descanso, porque só quem é pastor aqui entende o que eu estou dizendo. Quantos dias eu já não sacrifiquei a minha vida para poder visitar alguém, e vocês também sabem do que eu estou dizendo. Por quê? Porque relutamos, muitas vezes não descansamos em busca de uma vida, porque amamos, entendemos a missão de sermos pescadores de vida. E os pescadores sabem que Deus chamou para quê? Para ganhar vidas. Então eles investem tempo, porque vidas você precisa investir dinheiro e tempo, senão você não consegue discipulá-las. Então não sabemos fazer outra coisa. Eu não sei pregar para consumidores, eu não consigo mais pregar para consumidores. Eu só consigo hoje pregar para quem quer ouvir uma palavra de Deus, que é um provedor. Porque um consumidor, ele come do pão, ele recebe da benção dele, ele recebe da promessa e ele vai embora, vender a benção que ele pegou. Mas tem outra classe no meio do nosso povo, que é os peixeiros. Os peixeiros não se importam com vidas. Eles só se preocupam quanto vão lucrar com os peixes que vão vir para a sua rede. Os peixeiros estão preocupados com os CDs que vão vender, porque os seus ministérios hoje estão em sucesso. Vou gravar um CD, vou ficar famoso e vou chamar isso de ministério. Sair de igreja em igreja, cantando algumas canções, divulgando o meu DVD, o meu CD, o meu material. Os peixeiros estão preocupados, irmãos, se vão vender ou não vão vender o seu ministério, porque
vai ter que contratar para o cantor vir cantando, para vir cantar, vai ter que ter contrato assinado, vai ter que mandar um carro porque ele precisa vir, vai ter que ter um bom hotel, uma boa viagem, uma boa estadia, uma boa oferta. O interesse não é vir ganhar almas, o interesse é quanto ele vai ganhar com os peixes que estão na rede. E aí, eles se preocupam com a oferta. Você está feliz, irmãos, de ter pregado e não ter ganhado nada? Quantas vezes eu não fui pregar e eu não ganhei nada? Você está triste por isso, porque você foi pregar em um lugar e não te honraram? E os discípulos? E Jesus? E Paulo? Que além de pregar, tomava uma quarentena de açoites. Você tem que estar feliz, porque você saiu de lá sem oferta, mas não apanhou, não foi lixado em praça pública, não teve que descer de cesto, de janela, não ficou dentro de masmorra, aprisionado. Você pregou, se não te honraram, irmão, é porque aquele lugar não tem princípio de honra. Mas isso não pode mudar quem você é. Isso não pode mudar a essência que Deus te colocou. Porque você começa bem, e aí no meio do caminho você vai se perdendo. Porque isso, muitas pessoas se perdem com isso, porque não se preocupam com outra coisa, desde que traga lucro. Então, essas pessoas saem da condição de pescadores de alma e começam a exercer a profissão. Porque ministério não é profissão. Deus não te tirou do seu trabalho para você ser pastor e fazer do seu ministério uma profissão. Deus te chamou em um vocário de Deus, na vocação, para você ser um ganhador de almas. Pedro, você me segue, farei de você um ganhador, um pescador de almas. Porque Pedro era peixeiro. Então ele teve que deixar de ser peixeiro para se tornar o quê? Um pescador de almas, entende? Porque se você vem do sistema e você não desintoxica de tudo que você aprendeu, você ainda faz do reino uma peixaria. Você ainda vem cheio de desejos, você ainda vem cheio de convicções pessoais, você ainda constrói o seu império pessoal e você acredita que todo mundo tem que ser o seu funcionário particular e que as pessoas precisam te servir em todo o tempo. Por quê? Porque na peixaria é assim. Eu não vou ganhar o peixe, eu apenas vendo o peixe. Então não conhecemos o valor de uma alma, não conhecemos o trabalho de ir até o mundo, de ir até a casa, de ir até a cidade e puxar a rede lá do fundo do mar. Trazer pessoas que vieram do vício, do crack, do álcool, da prostituição, e acreditar que aquela mesma prostituta que fazia ponto vai se tornar uma missionária, uma pastora, uma evangelista. Acreditar que essa mulher que um dia se vendeu, mas que se prostrou aos pés de Jesus, à beira de ser apedrejada pelos santos. Eu gosto muito dessa expressão, porque uma mulher foi pega em ato de adultério, ela saiu correndo e se prostrou aos pés de Jesus. Na sequência vem os saduceus, os fariseus, os religiosos. E a Bíblia diz que eles vieram com pedras nas suas mãos. Você é uma pessoa inteligente, culto racional como esse. Imagina, desenha na sua mente uma mulher vindo correndo e se prostrando aos pés de Jesus, e atrás com pedras nas mãos vindo os crentes, vindo os homens de Deus, os sacerdotes, os bispos, com as pedras nas mãos, a fim de apedrejar aquela mulher. Por que eles queriam apedrejar aquela mulher? Porque toda vez que eles olhavam para aquela mulher, eles se viam neles mesmos. Então, se eu apedrejo essa mulher, eu quebro o espelho que faz eu olhar para dentro de mim. Eu apedrejando ela, eu não consigo refletir quem eu sou de verdade. Então, a intenção de apedrejá-la era a intenção de que eles não se olhassem para dentro de si. Porque não conhecem o valor de uma alma, não se preocupam com vidas, mas sim em fazer a sua banca de peixaria, de vender seus produtos, de vender o seu ministério. Eu quero dizer para você, pastor, que o evangelho está firmado, fundamentado, solidificado em 4 fundamentos. O primeiro fundamento que o ministério é edificado é no perder. Mateus 16, 25. Pois quem salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem perder a sua vida, por amor a mim, achá-la-á. Nós queremos pregar sobre salvação para crente. Para crente eu não prego salvação, pastor. Para crente eu prego perdição.
Porque se você tentar ganhar a sua vida, você perde. Mas se você perder, é perdição. Em favor aos outros, você acha, você ganha. O primeiro fundamento de um ministério é perder. Esteja preparado para perder algumas coisas. Porque todo encontro que você tem com Deus, você perde algumas coisas suas e ganha outras coisas dele. Ninguém se encontra com Jesus ou com um anjo ou com Deus no vale de Jaboque e sai andando normalmente. Você vai sair de lá mancando. Alguém vai perceber, teve um encontro com Deus, não foi com a religião, não foi com a denominação, não foi com a placa institucional. Teve um encontro com um anjo, o anjo marcou, o anjo feriu, o seu linguajar é outro, as suas vestimentas são outras. O seu conduzir é outro. Então o primeiro fundamento é perder. O segundo fundamento é sofrer. Tem um ministério que diz, vem para cá e deixe de sofrer. Quem já viu isso? Esse não é o Evangelho de Cristo. O Evangelho de Cristo é sofrer. Filipenses 1:29, pois vós foi concedido, por amor de Cristo, não somente crer nele, mas também sofrer por ele. Ministério é sofrimento. Você pensou que você ia virar um líder, você pensou que você ia vir à igreja evangélica, e você ia ser servido, você ia ser aplaudido, você ia ser notado, requisitado. Você pensou que só teria dias de bênção, dia de vitória, porque o que ensinam por aí é isso mesmo. Ensinam que você nunca vai estar por baixo, sempre por cima, que a roda gigante vai girar, e que se você perder, Deus te dá lá na frente 10 milhões de vezes mais, que você está em cima, e eles, se quiserem, vão sentar nos bancos para te ver brilhando na plateia. Esse é o evangelho que a gente canta, esse é o evangelho que a gente escuta. O evangelho que quem não tem carro novo e casa boa, ou está endemoniado, ou não tem fé. Esse é o evangelho que eu escuto. Se você não tem uma casa boa, é o demônio, é migrador, devorador, cortador, pulgão. Muda o discurso, irmão. Muda o discurso, pastor. Não, se você sofrer, não é o reino de Deus. E Paulo, que morreu pobre, pedindo alguns pergaminhos, e a capa, morreu dentro de uma masmorra, cabeça para um lado e corpo para o outro. O que você diria quando Jesus diz, vai e não leva nada, não leva alforje, não leva nada, só leva a fé? Imagina você indo para o campo missionário sem comida, sem bebida, só com a sua Bíblia. Melhor dizendo, não leve a Bíblia, seja a Bíblia. Existirá pessoas que nunca vão ler a Bíblia, vão ler você. Se necessário, pregue. Se não tiver condições de pregar, a sua vida deve pregar. E o que você tem pregado com a sua vida? Se a minha vida não pregar, eu não posso pregar com as minhas palavras. O problema é que a gente não condiz com o que a gente fala, porque não queremos sofrer. Paulo diz, temos o privilégio de sofrer com ele. Terceiro fundamento é sacrificar. Romanos 12:1, rogo-vos, pois, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo, agradável, que é o vosso culto racional. Paulo está dizendo, o sacrifício que eu quero de vocês, irmãos, não é mais você ficar fazendo coisa de doido. O sacrifício que eu quero de vocês é o seu corpo, como culto racional. Isso é sacrificar. Sacrificar não é pegar um envelope, que nem muita gente faz, coloca R$1.000. Você está sacrificando a Deus. Deus vai te honrar. Não é assim, irmão? Deus vai fazer na tua vida. Isso é sacrifício de tolo, porque semente sem propósito não tem entendimento. Semear em uma terra de peixeiros é investir seu dinheiro à toa. E o quarto é morte. Se prepara para morrer. Aleluia. Bem-vindo a um grande sepultamento que vai acontecer aqui hoje, nessa manhã. Eu estou orando a Deus para você ir até o seu próprio velório e ver você, o seu corpo. Fala, cara, eu era isso aqui. Eu estou orando para o seu encontro no sepultamento, seja aos pés da cruz. Tira uma foto desse dia e marque, nesse dia eu morri. Nesse dia eu morri, a morte, bem-vindo à morte. Deus não quer que você ande feridão, dodóizinho, machucado. Eu saí da outra igreja porque o meu pastor me perseguiu. Eu saí de lá porque não me deram oportunidade. Você nem foi fiel na vassoura.
Você quer ser fiel no microfone? Você nunca ficou lá fora tomando chuva, recebendo os outros? Você quer ser fiel aonde, meu irmão? Você nunca serviu sua família direito, nem o seu pastor direito, você já quer ser o bispo da igreja? Você não consegue abraçar nenhum membro, você quer fazer o que com o microfone? Você precisa morrer um pouco. A morte é a escola que vai te levar às coisas grandes. Ninguém vai assistir ressurreições sem antes morrer primeiro. A gente inverte, quero ver ressurreição, quero ver milagre, quero ver promessa, mas não morre. E aí qualquer luta que aparece, você fica feridão. Coloca lá no Facebook, se sentindo triste, se sentindo magoado, se sentindo entristecido. Ah, eu não cantei hoje, eu não louvei hoje, eu não preguei essa semana. Você fica cheio de milindre, porque você não morreu, você se recusa à morte. Eu vim acelerar o processo da sua mortificação, porque revelações só vão acontecer depois que você passar pela cruz. Pastor, se a sua ministração não se encaixa nesses 4 pilares, o evangelho que você tem pregado é outro evangelho. Eu desconheço esse evangelho, não é o evangelho de Cristo. À medida que a igreja tem crescido a indiferença junto com ela. E a indiferença cresce todas as vezes que nós não se preocupamos com a situação alheia à nossa volta. A indiferença cresce quando não demonstramos um mínimo de interesse com as pessoas que estão sofrendo ao nosso lado. Para você tomar um susto, hoje somos mais de 60 milhões de evangélicos só no Brasil. E nós nos reunimos como igreja, mas não temos a sensibilidade de sentir a dor do outro que está à nossa volta. É interessante, se reunimos em um corpo, olhamos para Jesus, mas ninguém consegue olhar para o outro. Será que todo mundo que mudou de religião, que saiu do espiritismo, que saiu do budismo, que saiu do ateísmo, que saiu do catolicismo e vieram para a denominação evangélica, ou será que nós mesmos se tornamos discípulos de Jesus ou consumidores? Porque muita gente mudou de religião, saiu de um prédio e foi para outro, saiu da reza e veio para a oração, saiu do passe e veio para a campanha, mas não mudou caráter. Por isso que igreja não é lugar de mudar comportamento. Igreja é um lugar de transformação. Porque você pode mudar o comportamento. Bebia, não bebe mais, mas ainda continua sendo viciado em pornografia. Não mudou nada, só mudou um comportamento. Você pode ter parado de beber, mas ainda espanca a mulher todo dia. Com palavras, com atitudes. E depois você quer fazer a campanha para Deus sarar o seu relacionamento. E a gente tem coragem ainda de, quando vê alguém caindo, apedrejar na internet. Qual que é a diferença de quem caiu publicamente e a gente cai no secreto todo dia? Então, o cara sai do pecado, ele sai da cadeia do pecado e ele entra na cadeia da religião. Só que o problema é que o pecador, ele sabe que precisa ser liberto. E o religioso nem sabe que está preso. Ele não sabe. Porque ele está aprisionado. Então eu chego à conclusão que nós estamos mais doentes do que eles. Estamos completamente indiferentes com o que está acontecendo, com o que Deus está sinalizando. Jesus disse em Mateus 11:16: mas a quem compararei essa geração? Tocando-vos flauta e não dançastes, cantamos lamentações e não pranteastes. Jesus está dizendo: vocês não estão entendendo o que eu estou sinalizando. Quando é para chorar, chore. Quando é para se alegrar, se alegre. Vocês estão indiferentes à dor e à felicidade. Então a indiferença tem esfriado a nossa fé, tem apagado o nosso senso de hospitalidade. Nos tornamos críticos, apedrejadores crônicos, porque não há mais verdade em nós. Não temos tempo para ver a necessidade alheia, a dor alheia, porque nos tornamos meros consumidores das bênçãos de Deus. E aí, fazemos da igreja um mercado, o evangelho uma prateleira e Jesus um produto. A pergunta é essa que não quer calar: somos discípulos ou somos consumidores? Porque a definição de consumidor no Código Jurídico, na Lei 8.078, do dia 11 de setembro de 90, à luz da lei, consumidor
é toda pessoa física ou jurídica que admite utilizar produto e serviço como fim destinatário final. Então, consumidor é todo aquele que é físico ou jurídico que utiliza produto e serviço como fim. Então, se eu venho na igreja, sou abençoado, recebo as coisas que eu preciso, mas eu não compartilho o que eu recebo, eu me torno produto de um fim. Pelo código jurídico eu sou um consumidor, porque a bênção só veio para mim, não fluiu. Eu sou uma represa, não um rio. Então eu sou beneficiado pela bênção, e Deus tem muitas bênçãos para você, mas só termina em mim. Eu sou o produto final, eu sou o produto de serviço. O problema é que muitas bênçãos estão terminando na gente. A gente reúne como igreja, recebe uma palavra como essa e muitas vezes não consegue compartilhar, porque temos a mentalidade ainda de guardar o maná. Então, se eu recebo e não compartilho, eu sou produto de um fim. Dentro do código jurídico, eu sou um consumidor. Então, eu não sou um discípulo, sou um consumidor diante da lei. Então, entende que mudou de templo, mudou de igreja, mas não teve o seu caráter transformado. Deixa eu dizer para você, a verdade das Escrituras tem incomodado muitas pessoas que fizeram do seu mundo do mesmo tamanho que tem o seu umbigo. A verdade incomoda quem construiu o seu mundo pessoal. Quem levantou Babel, não levantou reino. Tem gente me ouvindo aqui que está com comichão nos ouvidos. Sabe por quê? Porque você levantou um próprio reino, um próprio mundo. Então nós precisamos desconstruir essa ideologia evangélica sem respaldo bíblico nenhum. Aonde Deus é o meu servo, eu mando e ele obedece. Aonde Deus é mais servo do que Senhor na minha vida. Nós precisamos quebrar essa ideologia de pensar que Deus trabalha por mim. Oh Deus, peleja por mim. Oh Deus, luta por mim. Oh Deus, vai na minha frente e eu vou só tirando onda. Precisamos quebrar essa ideologia. O caminho que entrasse é você. A Bíblia diz que Ele confirma os passos de um homem bom, mas quem traça o caminho é você. Ah, Deus, dá um jeito para mim. Oh, muda aqui para mim. A gente tem esse conceito. Então tem um monte de gente frustrado consigo mesmo, porque criou um Deus imaginário, e no meio do caminho esse Deus frustrou você, porque Ele te frustra, mas não te perde. Ele te mata, mas não te perde para o diabo. Ele cria uma crise ministerial em você, mas não tira o seu ministério. Ele te coloca em crise, mas Ele fica sustentando a sua igreja. Não case com a igreja, pastorzão. Ela tem marido, ele é ciumento. Tem gente que não consegue comer um Big Mac no domingo à noite, porque se ele sair a igreja quebra. Porque ele não fez um discípulo, não tem um filho. E aí ele fez com que a igreja ficasse só pautado nele. Ele é o centro, é culto à pessoalidade. Se eu não estiver presente, a igreja não andar, tem alguma coisa de errado comigo, não é com vocês. Não é quantos discípulos você tem, é quantos discípulos têm os seus discípulos. Um monte de gente frustrado, porque construiu seu ministério na areia, economizou tempo, economizou oferta, economizou processo, e aí fundamentou na areia. Deu certo, cresceu, mas está frustrado com Deus, porque saiu fora do planejado. Achamos que somos centro do universo. Eu vou contar uma experiência minha. Eu saí do sistema. Eu me lembro como se fosse hoje. A gente estava fazendo uma campanha do manto. Quem lembra disso? Quem lembra? E eu fui passar o manto na igreja. Deus falou para mim: para de roubar minha glória, ladrão de glória. Eu falei: como assim, pai? Você está roubando a minha glória. Você já pregou, você já cantou e você não está satisfeito ainda. Daquele dia para frente eu entrei em crise. Então a nossa geração, irmão, precisa ser confrontada e ouvir a voz de Deus. Porque eu posso falar com você, mas se você não ouvir a voz de Deus, se você endurecer o seu coração, você não consegue entrar dentro do viés de Deus. Então a nossa geração é uma geração magoada, ofendida, presa no passado, porque somos mais clientes do que discípulos. Queremos mais ser servidos do que servir. Queremos a mesa, não as bacias. Aleluia. E aí o pastor
a gente acaba tendo que manutenir esse tipo de gente no nosso rebanho, que só quer sugar das bênçãos de Deus, e isso vai acabar nos matando. Então hoje se gasta mais tempo cuidando de crente medíocre do que cuidando de incrédulo que quer se converter a Jesus. Os pastores, vocês entendem isso? A gente gasta mais tempo cuidando de crente que não quer saber de Jesus do que com o cara que quer Jesus, que o cara que quer se converter, que quer conhecer o Pai, que quer... A gente fica gastando tempo com gente que não quer mudar de vida. O problema dessa igreja de bebê é de gente que não consegue caminhar com as suas próprias pernas. Não consegue. Aleluia. O problema de igreja de bebê é que ninguém consegue caminhar sozinho, tem que ter uma babá. O maior problema da igreja brasileira hoje é a relação entre bebê e babá. Confundimos igreja, gente, com berçário. É gente que envelhece, mas sempre tem um bebezinho pulando dentro dela. E qual que é o problema da igreja bebê babá? Qual é o problema da igreja de bebê? É que o pastor tem que ser babá. Vocês estão aí não? Qual é a relação de bebê e babá? Ninguém é abençoado, só os dois é abençoado. O bebê sustenta o emprego do babá, ou o babá sustenta o emprego do bebê, e o babá limpa suas melecas. Então nós entramos no lugar de babá para cuidar de meleca de bebê. O bebê sustenta o salário do babá e o babá cuida das suas melecas. E aí o pastor, na crise, só nega a verdade para não perder dizimista. Ah, é ovelha velha, vamos magoar ela não. Não, se ela sair da igreja tem 30 pessoas da família dela. Então vamos deixar isso, porque um depende do outro, mas nenhum depende de Deus. Eu sou seu babá, você é o bebê, você faz as suas melecas, eu limpo e você mantém nosso salário. Olha o raciocínio disso. Porque essa teologia da manutenção, você sustenta o salário e eu limpo suas melecas. Então chamamos isso de igreja, mas isso não é igreja. É um parasitismo disfarçado de comunhão. Então o problema da igreja não é o diabo. Eu postei uma frase dessa e minha irmã veio questionar. Eu falei, irmã, nunca tive problema com o diabo. Diabo é em nome de Jesus, sai, zerou. Eu tenho um problema com crente. Melhorando isso, que tem o caráter endemoniado. Vocês estão aí, gente? Pastor não tem problema com demônio, tem? É com crente. Mas tem crente todo dia que dá trabalho. Quem você acha que adoece os pastores? Demônios? Hã? Quem você acha que adoece líder? Quem que você acha que adoece pastor? Crente. Crente bebê. Que não se coloca na posição de ajudar. Então olha que a Bíblia diz em Mateus 5,13: vós sois o sal da terra, mas se o sal se torna insípido, com que se há de restaurar o seu sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos, entende que não é pelo demônio? É pelos homens. Então nós temos um povo analfabeto falando, com mente engessada, com preguiça, porque nós preferimos se reunirmos como igreja para sentir o que? Uma espiritualidade sensitiva, epidérmica, barulhenta, do que reflexiva e profunda. Então é muito fácil manipular a massa. Por isso que eu digo para você, você é minha ovelha, você entende. Você não vai conseguir ouvir mais qualquer mensagem. Você não vai conseguir ouvir mais qualquer outro evangelho. Você não vai conseguir mais ser manipulado por ninguém. Por quê? O entendimento foi destravado dentro de você. O sino foi tocado. O céu é o seu maior referencial. Ninguém te manipula. Porque a igreja de Jesus tem um corpo.
E nenhum de nós vive isoladamente desse corpo. Estamos ligados uns aos outros. Dependemos uns dos outros. Então, quando um membro sofre, todos os demais membros sofrem. Quando um membro reina, todos os demais membros reinam. Quando um membro é honrado, todos os demais membros são honrados, para que todos se alegrem nisso, porque Cristo é o cabeça da igreja. E a igreja, tendo Cristo como cabeça, não funciona sem essa cabeça. Colossenses 1,18 diz, também ele quem? Jesus, é o cabeça da igreja, é o princípio e o primogênito entre os mortos, para quem tudo tem a preeminência. Efésios 1,22, e sujeitou todas as coisas aos seus pés, para que a cabeça de todas as coisas deu à igreja. Qual é o seu corpo? E completamente dele se cumpra todas as outras coisas. Ou seja, a cabeça não pode funcionar sem o corpo. Se Cristo é a cabeça do corpo igreja, a igreja não pode funcionar sem a cabeça. O problema é esse: a religião amputou a cabeça e colocou a cabeça humana. Então a igreja funciona, mas é com estratégia humana. A igreja se move, mas é com estratégia humana. Por quê? Porque a cabeça de Cristo em muitos lugares foi amputada e colocou a cabeça de homem. Então, para crescer, é estratégia humana. Você se reúne com gente, cara, que sempre tem uma estratégia. 10 anos essa estratégia, ela vai passar. É muito bom estudar, é muito bom se aprimorar, é muito bom a igreja crescer. Mas olha para mim, não pode se amputar a cabeça que é Cristo. Então, se a gente quer crescer a igreja sem o cabeça, a gente tem que colocar a cabeça humana, estratégias humanas, que nem eu fazia, que nem você faz ou fez, para a igreja dar certo. E aí, o pastor vai se cansando, porque ele tem que dar resultado. A gente não pode pregar para dar resultado, porque se você prega para dar resultado, amanhã, se tiver alguém dando resultado mais que você, as pessoas vão migrar para lá, porque as pessoas celebram homens que dão resultados. Mas os filhos de Deus, os filhos do reino, eles celebram a sua vida, eles celebram aquilo que você carrega, não os resultados que você proporciona para eles. Eu entrei em crise quando Deus falou para de fazer campanha, para de fazer isso, para de fazer aquilo. Eu falei, Deus, eu vou quebrar a igreja. Ele disse, bem-aventurados sois vós. E se as pessoas forem embora, e se os levitas forem embora, e se os obreiros forem embora, e se os membros forem embora, Deus disse, nunca foram teus filhos. Quem ficar é o teu filho. Eu mentoreando um pastor, disse para ele, pastor, peça para as pessoas irem embora da sua igreja. Quem ficar é teu discípulo. Jesus disse, vocês querem ir? Vão. Pedro disse, eu vou para onde? Eu vou para onde? Se só tu tens as palavras de vida eterna, tu és o pão do céu, tu és o fogo que desceu do céu, tu és a água da rocha. Para onde nós iremos? Para onde iremos nós, se só o Senhor tem palavras de vida eterna para nós? Então não conseguimos mais se mover sem Deus, não conseguimos mais fazer nada sem a cabeça dando as ordens, porque fomos libertados, não somente no físico. Por muito tempo eu briguei com o demônio, sai capeta, sai qual que é o seu nome, fala para mim, sai de lá, vem para cá, pula para lá, vem para cá, entra naquela irmãzinha, pega o dinheiro, põe na mão. Era uma entrevista com o demônio, era de frente com o capeta o programa. E aí eu jejuava, falava, hoje vai gritar meia dúzia, vamos lá, cadê os demônios? Aí eu ficava entrevistando eles, tô falando de mim. Deus falou, muitos filhos que você orou, foi libertado, saiu do mesmo jeito, porque libertou o físico. Não que isso seja importante, você deve continuar orando por cura e libertação. O problema é que o entendimento não destravou. Então libertou o físico, mas ainda o entendimento está travado, está com a mente do sistema, então tem que destravar a mente dele. E ninguém consegue destravar sem confronto. A chave para o reino de Deus é o confronto. A chave, mas você só pode pregar o confronto se você adquirir o direito de pregá-lo. E tem mais, não pregue o confronto dizendo, não, vou tirar a capa dos irmãos, tira a sua primeiro. Eu tenho visto uma geração impiedosa, a gente vai passar em alguns lugares, as pessoas dizem, nós queremos pregar igual a você, falar igual a você. Eu digo, irmão, primeiro tira a sua capa, desconstrua os seus valores, e aí sim você prega acompanhado do tripé, graça, justiça e misericórdia, porque reino de Deus é graça, justiça e misericórdia.
benevolência. Então, se o nosso entendimento está travado, acontece o que acontece em 2 Coríntios 4:4, nos quais o Deus desse século secou o que, gente? O entendimento de quem? Dos incrédulos. E quem que é esses incrédulos aqui? Os velhos crentes. Hoje é mais fácil você ganhar um ateu do que você desintoxicar um velho crente. É mais fácil você ganhar um budista, um kamikaze do Islã, do que você desintoxicar um pastor que já veio intoxicado de muito tempo. Ele tem que querer perder, sofrer, sacrificar, morrer, deixar de ser peixeiro para se tornar pescador de almas, e aí sim tirar a cabeça humana, voltar a cabeça de Cristo, para a igreja não funcionar, mas fluir de novo. Você pode estar funcionando, mas não fluindo. Saul funcionou 40 anos, mas só fluiu em um. Você pode estar com o seu ministério funcionando, mas Deus já ter te rejeitado há muito tempo. Saul tentou matar Davi 2 vezes, meu apóstolo. Por que não matou? Porque soldado do mesmo time não se mata. Se tem alguém na sua igreja tentando matar você, não é soldado do mesmo time. Está funcionando, mas não está fluindo. Deus colocará os filhos da casa de Saul nas suas mãos, mas não é para você matá-los. Tem alguém da casa de Saul para que eu age de benevolência? Tem Mefibosete, traz, põe na minha mesa. Deus vai te entregar os filhos da casa dos seus maiores perseguidores da sua mão, mas não é para você matá-los, é para você exercer influência, poder. Tudo aquilo que eles não deram para você, você vai dar a eles. Deus te colocou como líder, Deus está te levantando em maturidade e graça, mas você não pode usar dessa graça e autoridade para ferir Saul. Saul vai morrer pela própria espada. Não tente matar Saul. Saul poupou o Amalequita, e o problema é esse, porque quando você poupa o Amalequita, você perde sua coroa. Mate a carne. Quando Cristo é o cabeça, nós não desempenhamos o que queremos. A Bíblia diz em Efésios 5:23, porque o marido é a cabeça da sua mulher, como também é Cristo a cabeça da igreja. E é interessante que a igreja é um corpo, Jesus é a cabeça, nós somos os membros. Eu nunca vi o dedinho no pé falar, não quero ficar aqui embaixo dentro da meia não. Já viu? Porque eu estou pregando, sabe quem está aparecendo? A minha boca, meus olhos, minhas mãos, e o dedinho do pé que está escondido? Mas é corpo. E o umbigo que está protegido e ninguém vê? É corpo, faz parte. Eu nunca vi o dedinho do pé falando, não quero ficar aqui não. 1 Coríntios 12:18, mas agora Deus colocou os membros do corpo, cada um como Ele quis. Então ele fala, você vai ficar lá atrás, você vai ficar aqui à frente, você vai ter um pouco de evidência, você vai ficar olhando de carro, você vai... Ele que move os membros, é Ele que conduz o corpo. Quando o homem é a cabeça, o homem unge porque o dízimo é alto. Quando o homem é a cabeça, o homem traz para perto quem tem empresa, quem tem negócio, vamos colocar para perto, porque agora vai aumentar a renda da igreja, tem que andar com esse povo aqui, né? Aí o pobrezinho vai ficando desgarrado. E é interessante que ele deu, Efésios 4:11, uns ele deu para apóstolos, o envio profético, de abrir igrejas e destravar. Outros ele deu para profetas, homens de revelação, homens que estão andando à frente desse tempo. Outros ele deu como evangelistas, homens que não vão sair daí entregando seus cartões de visita. Deixa eu pegar na sua igreja, pastor. Homens que vão ganhar nas praças, homens que vão ganhar nos hospitais. Eu fico meio preocupado com gente que fica me ligando, abre uma portinha para eu pregar aí, pastor. Quem fica se andando na terra é o diabo, irmão. Se Deus não está te usando, eu vou te usar. Porque se você está no viés de Deus, se não tem agenda, tem a rua. Se não tem a rua, tem tua família, que ninguém se converteu ainda.
Se não tem a tua família, irmão, tem o shopping center, tem o supermercado. Uma hora Deus vai soprar e você vai ter tanta agenda para você cumprir. Só não deixa a tua agenda te roubar de Deus. Só não deixa as coisas te roubar do Deus da obra. Não deixa as distrações te roubar do fluido de Deus. Maria se perdeu, sabe por quê? Porque Maria se perdeu fazendo as coisas para Jesus. Você pode fazer as coisas para Jesus e está perdido. Por quê? Porque o melhor lugar para se estar não é fazer as coisas para Deus. Ele não quer o seu trabalho ou o seu serviço, Ele quer a sua vida. Ele não celebra seus resultados, Ele celebra a tua vida. Levanta a sua mão para o céu em nome de Jesus. Deus está trazendo um tempo de maturidade. Vamos trocar o serviço pelo relacionamento, o trabalho pela intimidade, as tarefas pelo amor, pelo tempo gasto. Ele deu uns para evangelistas, outros para, meu Deus, para mestres, que não vão ficar birutando com teoria. Que às vezes o cara começa a estudar, ele fica cético, frio, gelado. A teologia afastou ele dos pecadores, porque nunca aproximou ele de Deus. Então ele estuda, ele fica, deixa eu ver o que esse bispo está pregando. Deixa eu ver se está dentro da escatologia, da hermenêutica, porque senão nem recebo. Porque o livro que eu li do Ravenhill, porque o livro que eu li de John Stott, porque o livro que eu li do Calvinista, não está dentro disso, é um texto fora de contexto. É porque você só consegue ver Deus dentro de um livro. Você está tão crentão que você só consegue ver Deus dentro de um livro. E a gente não consegue ver Deus dentro de um livro. Chegou um dia, irmão, que só ler a Bíblia não é o suficiente. Porque quando você lê a Bíblia, você tira coisas gostosinhas para pregar para o povo. Vai ter um tempo que a Bíblia vai ter que ler você, para ela tirar as coisas ruins de dentro de você, não as coisas boas. Aleluia! Então o nosso conceito de liderança hoje é mundano, não é um conceito de liderança de Deus. O sistema exerce poder sobre as pessoas, mas o reino exerce autoridade em favor das pessoas. Pessoas você não comanda, gente. Você conduz. Pessoas você não aprisiona. Você deixa ir. Tem gente que fala, Bispo, posso ir na igreja tal? Você deve ir lá, abraça o pastor, beija o pastor, se move no fluir. Tem pastor tão inseguro que se alguém pede, posso ir na igreja? Não, irmão, em nome de Jesus. Não vá não, porque aqui tem muito alimento. E se você for gostar da igreja, a igreja for preta, e você ir embora da minha igreja, da minha denominação, deixa eles irem embora, filha. Deixa os seus filhos passearem, deixa os seus filhos conhecerem outros ministérios. Tem gente que não vem aqui porque se viu um pastor põe de banco. E quando vem fala, pede pro Lucas não tirar foto minha não, hein pastor? Porque se o meu pastor vê, banco. Lá é uma penitenciária espiritual, é uma cadeia espiritual. Só que Deus não vai te tirar de lá, porque do Egito Ele te tira, da Babilônia quem sai é você. Nem todos de Israel são israelitas. Eu não sou só cobertura, eu sou só plataforma. Porque a cobertura impede você de crescer. É o pastor que cresce um nível e fala, ninguém pode crescer mais do que eu aqui. Cobertura impede. Nós não somos cobertura, nós somos plataforma para impulsionar você. Você deve crescer mais do que a gente. Você deve fluir mais do que a gente. Os obreiros desse ministério, os pastores, eles estão pregando, eles estão saindo, eles estão viajando, eles estão cada um em uma igreja, porque eles entenderam o fluir profético. O que essa igreja não comporta o tamanho do encargo que Deus derramou para a gente. Um pegou lá atrás, eu vou falar de novo aqui, ó. O que Deus derramou sobre a tua vida e o que Deus vai fazer no seu ministério não comporta dentro de 4 paredes. Por favor, gente, não limite Deus dentro de 4 paredes, porque você deve fluir no Espírito de Deus. Então vá, deixa as pessoas comerem dos seus banquetes também. Deixa os seus filhos crescerem, pastor, deixa eles pregarem. Deixa eles fluírem, para de ficar trazendo o pastor renomado que arranca a lã da ovelha, que usurpa a ovelha, manipuladores da noiva, mas que não edifica, que não transforma, que prega uma mensagem decorada para arrancar um glória a Deus, um aleluia, e para mexer com as suas emoções.
Gasta o dinheiro da tesouraria que era para ser investido em obra social, para trazer pastor que nem tem vida no altar para pregar. Que em uma cidade está com a mulher, em outra está em escândalo. Por quê? Porque não gerou discípulos. Porque se gera discípulos, o povo está fechado na linha. Eu não trago pastor itinerante aqui, sabe por quê? Porque não tem vida para pregar para líderes e para ovelha. Só tem vida para pregar para ovelha quem tem pastorado, quem está cuidando de igreja. E tem outro, o altar da igreja não é para os meus amigos, embora tenham muitos, é para os amigos de Deus. Cuida do altar da sua igreja, pastor. Leva homens comprometidos com a verdade. Leva homens que estão queimando como uma vela. Leva homens que amam as vidas, que quando acaba culto fica com uma fila mentoreando, cuidando, dorme tarde, está cuidando, está gerando, está doendo, e ele está ali gerando azeite, gerando vinho. Não fica trazendo esse pregadorzão que vem, quero hotel tal, quero carro tal, quero comida tal, quero R$1.000, quero não sei o que. O cara não quer nem saber como você está. Eu já trouxe gente aqui, me filma aqui, ó. Eu já trouxe gente aqui que não quis saber como estava meu casamento, como estava minha casa, como estavam meus filhos. Só pregou, pegou a oferta e foi embora. Nunca mais me ligou, nunca mais teve contato comigo, porque só foi mais uma agenda, é peixeiro, pegou o peixe e vendeu. Mas em nome de Jesus, Deus vai limpar os altares dessa nação e vai levantar você que Deus vai levantar nessa geração. É você que está no anonimato. É você que está cuidando de 15, 30, 40 pessoas, 50 pessoas. Está difícil, você está ali. É você que vai dormir mal cuidando de gente. É você que está preocupado com o aluguel que vai pagar amanhã. É esse tipo de gente que Deus vai levantar. Chega dessa manipulação da noiva, gente. Ninguém aguenta mais. Chega! 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 Deus está levantando gente igual Davi. Davi chegou em Ziclac e a cidade estava queimada a fogo. Ele foi se esconder no meio dos filisteus, porque no reino as pessoas queriam matá-lo. Tem hora que se esconder no meio dos inimigos é melhor do que estar no meio dos amigos. Tem hora que o sistema nos abraça melhor do que quem está no reino. Ele se escondeu, mas quando ele volta, Abigail e Ainoã, suas esposas e os seus filhos haviam sido sequestrados, haviam sido levados cativos. Por quem? Para os amalequitas. E os amalequitas sitiaram a sua congregação, sitiaram a sua igreja, sitiaram a sua família e fugiram. Quando Davi volta, ele fica desesperado. E os líderes que estavam com ele vão apedrejar Davi por aquilo. Só que Davi é um líder do coração de Deus. Ele vai pegar o éfode. Ele vai dizer: Deus, aonde está a minha família? Aonde eu perdi meus membros? Aonde eu perdi a minha congregação? Por que entraram e sitiaram ela? Ele vai orar pedindo direção. E Deus falou: levanta, eu vou te dar eles nas suas mãos. Davi se levanta e vai perseguindo o povo, sem direcionamento, sem GPS, sem bulas. Ele não sabia para onde estava o povo. De repente o texto que lemos entra dizendo: e Davi achou um egípcio no meio do caminho. Aleluia! E quando ele encontrou o egípcio no campo, trouxeram a Davi. Davi ferido, porque a sua família havia sido destruída, mas mesmo ferido tinha cura. Porque tem dia que você vai pregar quebradinho, quebradinho, quebradinho. Você está machucado, está faltando coisa em casa. O filho não tem o leite, a mamadeira, o Danone.
Está faltando a conta paga lá, o lazer que você não conseguiu, o carro quebrou, a conta está negativa, você está feridinho. Aí você encontra alguém e você se lembra que na sua mochila ainda você trouxe algumas coisas. Davizinho abre a mochila, vê o homem ferido, e a Bíblia diz que ele ofereceu para aquele egípcio pão, água, massas de figo e cachos de uva. Cara, como é que um cara ferido perdeu família, perdeu congregação, perdeu membro de rebelião, alguém tomou teus membros, fez rebelião, levou um monte de gente. Aí você encontra o cara que estava no meio da rebelião, você encontra o cara que estava no meio do processo, você encontra o cara que te difamou, o cara que tocou na tua honra, as pessoas que tocaram na sua moral, você encontra ele à beira do caminho. Se fosse o sistema, arrancava a espada e cortava a cabeça. Davi é reino. Davi diz: não, senta aqui, a minha dor não pode ser maior do que os projetos do reino de Deus. O que eu estou sofrendo na minha congregação não pode ser maior do que o meu processo de cura na sua vida. Davi senta com o cara e fala: o que aconteceu? Foi você que matou, você que sitiou minha igreja? Você que fez rebelião para levar os membros embora? Ah, foi você que fez montinho. Eu me ausentei, na minha ausência você foi visitando as pessoas e difamando meu nome. Ah, foi você. O que aconteceu com você? O texto diz que o seu senhor, o amalequita, o abandonou no meio do caminho porque o adoeceu, e ele estava sem comer e sem beber durante 3 dias. Davi parou, deu pão para ele, deu água para ele, deu figos para ele, deu uva para ele, e disse: você sabe me levar onde está minha família? Porque todo mundo que você deixou para trás amanhã vai ser um GPS. Ei, pastorzão, todo mundo que você chutou da sua igreja, todo mundo que te chutou da sua vida, que não viu você Deus, vai ser GPS amanhã. E você tem que estar curado, senão você vai comer sozinho o fruto, a uva, o pão, a água e o figo. Mas ele para. Ele pergunta o que aconteceu, e ele olha muito para mim, presta muita atenção aqui. Ele diz: o meu Senhor. Percebe que aquele homem tinha um referencial. O meu Senhor, o meu referencial me abandonou. Porque eu adoeci. Então, porque adoeceu, já não servia mais para estar no grupo. Porque ficou doente, já não conseguia mais estar na linha de frente. Então o Senhor abandonou. Só que é interessante o seguinte: os amalequitas invadiram Ziglag, roubaram os despojos. Os despojos eles não abandonaram. Porque enquanto o dinheiro for mais importante do que vidas, a gente vai perdendo gente pelo meio do caminho. Eu quero que você me escuta aqui agora. Quem são os amalequitas? Os amalequitas eram o povo que perseguiu Israel quando eles saíram do sistema do Egito. Então, quando Israel sai do Egito, sai do sistema e vai para o reino de Canaã, os amalequitas não quiseram deixar ele sair do sistema e vir para o reino. Porque todo pastor amalequita é assim: você sai do sistema e vai para o reino, ele quer te matar. E te chama de rebelde. Ah, é rebelde. Ah, fez uma rebelião. Todo libertador é um rebelde. E não entenda como rebelião. Entenda como ouvir a voz de Deus. Sai, Moisés, do Egito, tira o meu povo, livra o meu povo das mãos de Faraó. É homens que foram chamados para libertar, não para fazer rebelião. É homens que ouviram a voz de Deus, não ouviram a voz do seu coração. É homens que ouviram o céu, não a terra. Esses homens sim têm legalidade para sair e não para dividir reino, porque Deus não opera em quem divide reino. Deus opera em quem sai para trazer vida. Quando Deus divide uma igreja, não traz morte, traz vida. Traz vida, traz vida. Esses amalequitas foram os homens que perseguiram. Eu quero dizer para você, querido, o servo egípcio ficou para trás.
E por que aquele servo adoeceu? Porque a doença revela quem está à minha volta. Algumas coisas vão precisar adoecer na sua vida, para você ver quem é os seus referenciais e quem caminha ao seu lado de verdade. Algumas coisas vão precisar adoecer na sua vida. Algumas áreas da sua vida vão enfermar, para você descobrir quem vai te deixar para trás e quem vai continuar carregando você. 1 milha, 2 milhas no colo, carregando no ombro, carregando em palavras, carregando em atitudes. Então eu quero dizer para você, querido, quem são os amalequitas? São homens que preferem os despojos do que os seus soldados. A síndrome dos amalequitas são homens que cuidam mais do dinheiro, da tesouraria, do que dos soldados feridos. Agora deixa eu dizer algo para isso aqui, eu não sei se eu vou falar não. Toma muito cuidado para você não confundir doença com frescurite. Tem gente que não está doente não, mas é tão ator que simula. Aí Davi para cuidar, gasta água, gasta pão, gasta figo, gasta tempo com falso doente. Você não quer cura não, você aprendeu a ser ator. A gente deixa de cuidar de quem de fato está ferido para cuidar de ator. Vocês estão aí, gente? A gente deixa de cuidar de quem está machucado, de quem está entristecido, de quem perdeu coisas valiosas na vida, para ficar cuidando de ator. Não, eu quero meu pastor do meu lado. Não, estou em crise. Está nada, irmã. Você está em crise aqui, na imprensa você pula e sapateia o tempo todo. Engraçado, você chega na igreja, entra com a cara de moribunda. Quando vai jantar fora, tá toda maquiada, toda bonitona. Vai trabalhar na igreja, é uma luta para varrer a igreja. Mas quando está lá fora é uma leoa, é um dragão, é um touro. Aqui dentro você faz só se o bicho pedir. Lá fora você faz pro ímpio sem ele pedir. É engraçado, né, irmão? Então a gente fica gastando tempo para cuidar de gente com frescura do que para cuidar com gente doente mesmo, que veio do crack, que veio da droga, que veio da prostituição, que está com o casamento destruído. Os pastores têm que ter esse discernimento. Porque você tem que fazer o seguinte: você percebeu que é frescurite, manda ir pro psicólogo. Fala, ó, não dá, vai. É ser realista, gente. Vocês concordam comigo, gente? Eu não tenho mais tempo para cuidar de crente com frescura. Eu não consigo. E aí quem está sofrendo fica sem resguardo, porque a gente está cuidando de nenenzinho. Ah, nenenzinho, toma pão, bebezinho. Você fala a mesma coisa em todo o tempo, pastor. O cara não muda, o cara não se converte, o cara não te honra, e você fica assando pão, figo e uva. Enquanto tem um doente lá chorando, ferido, machucado, que tem que ter a nossa atenção, mas não tem, porque o frescurento roubou a atenção de quem está doente. Deus está abrindo os seus olhos para você não investir tempo em gente que não quer Deus. Não fica dando pérola aos porcos. Já falou uma, falou duas, falou três, falou quatro, deixa de mão. Anote isso. Gastamos tempo cuidando dos atores, quando deveríamos cuidar das verdadeiras ovelhas feridas. Eu descobri que tem gente que simula doença. Tinha uma irmãzinha que congregava aqui, ela simulava doença. Toda semana, irmã, ela falava que ela tinha uma doença. Não, porque a doença veio da minha mãe, passou para mim, eu tenho que fazer uns exames. Nunca aparecia com os exames para a gente orar. E eu ficava escrevendo, e mentoreando, e cuidando. Uma dó danada, era nada, irmã. Depois passou que só tinha um culto aqui, pulando, dançando aí na frente. Eu falei, irmã, não está doente de coisa nenhuma. Era só para estar perto do pastor, e simulando doença. Então gente que quer atenção o tempo todo, está perdido na sua própria identidade. Só pensa na sua dor. É carniceiro espiritual, é abutrão. É abutre. Só pensa na sua dor, só pensa nas suas crises. Não pensa em ninguém ao lado. Não quer dividir o pastor, não quer dividir Davi. Davi não é propriedade sua. Davi é propriedade do reino. Divida Davi com quem está doente. O pastor gasta pão e vinho cuidando de gente que está simulando
E a pergunta é essa, para terminar: de que maneira eu me relaciono com quem está à minha volta? Eu passo direto? Ou eu vou parar? E detalhe, você vai aprender a cuidar de quem te perseguiu. Essa é a maior dificuldade da igreja. Quem te traiu, quem rebeliou, quem rachou sua igreja, quem dividiu, quem difamou, quem está de olho no seu marido, quem está de olho na sua esposa, quem lesou seus filhos, quem quebrou sua empresa, quem te difama na internet, quem vomita a alma nas redes sociais. Deus vai preparar esse nível de pessoas que vão entrar na sua igreja, vão queimar tudo e vão ficar pelo meio do caminho. Você vai passar pelo meio do caminho. Pô, cara, você quebrou a minha igreja, mas tem pão para você, tem vinho para você, tem figo para você. E o cara vai ficar apaixonado pelo seu cuidado e vai dizer: eu sei aonde o retorno para você alcançar tudo aquilo que você perdeu. Vem cá, ele vai ser o GPS para guiar a tua vida de novo. Então não se desfaça de ninguém que hoje te persegue. Não se desfaça de ninguém que hoje te difama. Não feche a porta, não crie muros, deixa a ponte de contato lá. Para de ser menino, de ficar excluindo de Facebook. Não quero mais amizade. Deixa a porta da reconciliação, da graça aberta. Eles vão voltar de novo. Eles vão voltar de novo, porque sabe que tem pão na bagagem, sabe que tem vinho, sabe que tem figo, sabe que tem uva, sabe que Davi é hospitaleiro. Deus está te colocando hoje em uma posição de hospitalidade, irmão. Se põe de pé, irmão. Então leva-me para mais perto. Traga-me mais profundo. Quero conhecer teu coração. Teu amor é tão mais doce de tudo que já provei. Eu quero conhecer. Meu Senhor me abandonou há 3 dias. Tem gente abandonada me ouvindo aqui. Tem gente que serviu uma denominação a vida inteira e foi chutada de lá. Tem mulheres que foram chutadas pelos seus esposos. Homens que foram abandonados. E você pensou: já era para mim, eu estou doente. Não tem como mais eu exercer meu ministério. Não tem mais como eu pregar. Não tem como mais eu cantar. Não tem como mais eu cuidar. Eu estou ferido, não tem quem cuide de mim. Fica tranquilo, Deus preparou Davi. Deus preparou Davi. Deus preparou Davi. A sua única função é levar Davi ao centro do querer de Deus de novo. Porque até Davi vai precisar passar por esse processo para aprender a cuidar mais da família. Porque Davi saiu e deixou a família sem retaguarda. E a Bíblia diz no versículo 16: então levou até onde achavam, e eis que estavam espalhados por toda a região. Olha aí, ó, comendo, bebendo e fazendo campanhas, festejando e brincando, usufruindo dos despojos que haviam carregado da terra dos filisteus. Então Davi os atacou de surpresa. Enquanto eles estão nas mesas comendo churrasco, fazendo festinha gospel, nós estamos perseguindo a tropa. Nós vamos resgatar as nossas ovelhas perdidas. Enquanto eles estão festejando com o mundo, enquanto eles estão bebendo, enquanto eles estão fazendo congressos espirituais, nós estamos buscando os perdidos no meio do caminho. Nós estamos buscando os machucados que ficaram para trás. Nós estamos cuidando dos doentes de verdade. E sem eles perseguirem, nós vamos invadir novamente e vamos tirar da mão deles tudo aquilo que pertence a nós. Deus está trazendo hoje um tempo de resgate daquilo que foi perdido. Deus está trazendo um tempo hoje onde vamos entrar no terreiro do adversário, e não é simplesmente para fazer uma festa, mas é para resgatar nossa família, é para resgatar nossos filhos. Versículo 18: assim Davi recuperou tudo
quando os amalequitas haviam tomado, também libertou suas esposas, Ainoã e Abigail, de modo que nada lhe faltou. Olha para mim, Davi resgatou Ainoã e Abigail, ou seja, as igrejas de Davi voltaram para o seu domínio. O ministério de Davi voltou para o seu domínio. A família de Davi voltou para o seu domínio. Se você não for atrás da sua família, se você não lutar pelo teu casamento, se você não lutar pela tua igreja, os amalequitas, que são homens carnais, vão cuidar dos despojos, vão tomar os seus filhos. Então, em nome de Jesus, levanta a sua mão para o céu, pastores e líderes. Hoje nós vamos sair daqui, nós vamos voltar para as nossas cidades, nós vamos voltar para as nossas igrejas, nós vamos voltar para as nossas casas, e a nossa família, a nossa congregação, a nossa igreja não vai estar sendo dirigida por homens amalequitas. A nossa casa não vai cair na mão do filisteu. A nossa Deus está te dando homens que ficaram tão... Eu quero mais de ti. Eu quero mais de ti. Eu quero mais de ti. Vai Davi pensando no corredor, Davi. Eu não aceito perder ninguém em mão para os amalequitas. Eu não aceito perder ovelha para a malequita. Eu sei que a malequita só quer dinheiro. Eu sei que a malequita não celebra a vida. Então nós vamos sair daqui hoje. Teus filhos, tua casa, tua empresa não pode estar na mão de homens preconceituosos. Deus hoje vai restaurar esses valores perdidos. A Bíblia diz que Davi restaurou tudo aquilo que tinha. Aonde está você que está adoecido de verdade? Vem aqui à frente. Seu ministério está doente. Você está machucado, ferido. Você que foi rejeitado, pode vir chorando. Você que foi deixado pelo meio do caminho. Um dia lutou, um dia defendeu. Um dia defendeu, um dia guerreou. Vem. Aonde está você que um dia foi um perseguidor? E hoje você arrependeu dos seus pecados. Aonde está você, Davi? Vem aqui. Pastor, você que quer resgatar ovelhas perdidas. Isso, vem. Gente machucada. Gente ferida. Vem.